E a recuperação da dependência química é isso, é desenvolvimento pessoal, é criar independência comportamental, emocional, financeira, enfim, é estar no controle da sua própria vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Uma das perguntas mais comuns que eu recebo aqui no canal e lá no Instagram é a seguinte: como eu devo agir com o dependente químico após a internação? Essa com certeza é uma das grandes preocupações dos familiares de alguém tentando se recuperar do álcool e das drogas. Mas então, como a família deve agir? Então, no vídeo de hoje, eu vou dar 3 dicas de como você deve agir com o dependente químico após uma internação. Portanto, fique até o final do vídeo e já deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Então, antes de falar destas dicas, é importante saber que o que dificulta muitas vezes a família de poder ajudar, e em muitos casos até criam problemas por não saberem como agir, são os padrões de comportamentos codependentes. A codependência pode ser definida como um padrão de comportamentos característicos de familiares ou de pessoas que convivem com dependentes químicos, jogadores patológicos e de pessoas com transtornos de personalidade. O sofrimento decorrente das consequências deste comportamento problemático codependente tem origem na crença de que ele precisa ajudar o dependente químico a qualquer custo e que a sua missão é salvar o familiar dependente químico. Mas esta crença, além de ser equivocada, ela adoece tanto o codependente quanto o dependente químico. Em outras palavras, é como se alguém que não soubesse nadar quisesse salvar uma pessoa de um afogamento. Imagine o que aconteceria. Pois então, é isso que acontece. O codependente, através de seus comportamentos problemáticos, além de adoecer a si próprio, adoece ainda mais o dependente químico, e isso vira um círculo vicioso. Sendo assim, o codependente geralmente toma para si a responsabilidade em todas as áreas da vida da outra pessoa, conjugal, familiar, social e até laboral. E isso impede que a outra pessoa se desenvolva, o que dificulta ainda mais a recuperação do dependente químico. E a recuperação da dependência química é isso, é desenvolvimento pessoal, é criar independência comportamental, emocional, financeira, enfim, é estar no controle da sua própria vida. Agora, como um dependente químico pode se recuperar se tiver uma pessoa tentando controlar cada aspecto da vida dele? É impossível. E enquanto isso acontecer, a recuperação dele não vai sair do lugar. Então, pensando nisso, eu vou mostrar 3 coisas que a família não deve fazer quando um dependente químico sai de uma internação. A primeira é não controlar. A tentativa de controle gera experiência aversiva, além de impedir que o outro crie os seus próprios recursos de autocontrole. O autocontrole é uma habilidade fundamental que o dependente químico deve aprender para criar recursos internos de controle e, assim, lidar com a vontade de usar drogas, ter controle emocional em situações difíceis e etc. Agora, quando o codependente tenta controlá-lo, esse controle está no ambiente externo, não dentro dele, e ele sempre dependerá de alguém para conduzir a sua vida, pois não aprendeu a controlar por si próprio. Além disso, o controle excessivo provoca o contracontrole, que é um mecanismo para se defender da pressão, da fiscalização exercida por alguém. Quanto maior o controle, maior é a variabilidade de comportamentos para tentar burlar este controle, como por exemplo, mentiras, fugas, manipulações, desonestidade e etc. E o codependente acaba tendo o efeito contrário do que queria. O controle é uma ilusão. Seres humanos raramente conseguem controlar a si mesmo, quanto mais os outros. O dependente químico perdeu o domínio sobre a própria vida e precisa recuperá-lo, mas ele não conseguirá assumir o controle de sua vida se houver alguém tentando controlá-la. A segunda dica é não vigiar. Além de manter um relacionamento baseado na desconfiança, o comportamento de vigiar, assim como o de controle, também produz outros comportamentos inadequados, como a desonestidade, a mentira e a omissão. Normalmente, o que acontece é que o codependente vigia e fiscaliza, e depois
pune com sermões ou atitudes o comportamento do outro. A relação deve ser baseada na confiança. É compreensível que o dependente químico fez muitas coisas e que fica difícil confiar. Mas, primeiro, ele precisa ter a oportunidade de aprender a ser honesto e verdadeiro. Segundo, o fato de você vigiar não muda nada. Se ele quiser, ele vai continuar a fazer. Vigiar é como controlar, uma ilusão. Em vez de vigiar a vida do dependente químico, procure participar da vida dele. E a terceira e última dica é não decidir. Tentar tomar decisões e fazer escolhas pelos outros é mais uma tentativa de controle, mas disfarçada. É como se fosse um controle indireto, ou seja, se eu não posso controlar, eu tento ter influência nas suas decisões e escolhas. Assim, a pessoa faz o que eu quero. Em outras palavras, se eu decidir por ele, eu consigo controlar as suas ações. Quando o codependente tenta tomar decisões pelo dependente químico, ele está aleijando a pessoa, tornando-a incapaz de fazer boas escolhas. E a recuperação é um processo de amadurecimento, é aprender a fazer boas escolhas e tomar decisões. Como ele irá tomar boas decisões se ele não aprendeu a fazer isso? Como ele irá escolher o melhor caminho se existe alguém fazendo isso por ele? A sensação do codependente é que só ele faz boas escolhas e tem boas decisões, e as pessoas não sabem fazer isso. O dependente químico precisa aprender a pensar e decidir melhor, e deve ser estimulado para isso. Mas estimular não é decidir por ele, é permitir que ele faça isso sozinho, mesmo que ele erre tentando. Permita que os outros errem, é errando que se aprende. O codependente acredita que se o dependente químico conduzir a vida dele sozinho, ele pode errar e recair. Mas o que acontece é que ele recai por ter alguém controlando a vida dele. O que é preciso entender é que a recaída pode ser inevitável em muitos casos, mas existem dois tipos de recaída. A recaída que a pessoa recai, mas porque está tentando aprender e crescer, e a recaída que a pessoa recai por ter alguém impedindo que ela cresça.